10 meses se passaram desde que eu montei a operação de venda coberta em Itaú e venho mostrando aqui para vocês do canal o passo a passo, como é que é a rolagem quando sobe, como é a rolagem quando cai. E só no Clube da Venda Coberta você tem a oportunidade de aprender isso na prática, eu mostrando para vocês como é que é a operação no dia a dia. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, o apanhado de toda a operação ao longo desses 10 meses, como é que foi a Série A inteira, desde a abertura até o fechamento, e como que eu abri a Série B. Meu nome é Daniel Corrêa e eu invisto em ações e opções desde 2006. O objetivo específico dessa operação de venda coberta é manter o papel para o longo prazo e, enquanto o papel não sobe muito, pegar uma remuneração adicional para junto com os dividendos e ir comprando cada vez mais papéis. Então, se eu tenho, por exemplo, um papel em R$30, eu vou vender uma opção de 33, ali por 25, 30 centavos talvez, e toda vez que o papel não chegar nos 33, eu vou pegar essa remuneração e vou comprar mais papel com esse valor que eu recebi. Fazendo isso mensalmente, obviamente algumas vezes você vai perder, outras você vai ganhar, o objetivo é que no longo prazo eu tenha muito mais ações do que eu teria hoje, sem fazer venda coberta. Adicionalmente a isso, eu tenho muito mais ações para fazer venda coberta e eu tenho muito mais ações me pagando dividendo. Então, de forma geral, esse é o objetivo do investidor que faz venda coberta fora do dinheiro. Eu usei, no caso aqui da operação do canal, o Itaú. E como você pode imaginar, foi um período bastante tumultuado, que pegou inclusive a eleição no meio do caminho, onde o papel subiu bastante, desceu bastante, e eu fui manejando essa operação ao longo do caminho. Claro que o momento mais complicado foi quando, entre a mínima de 21 e a máxima de 30 e 70, que durou ali não mais do que 3 meses, o papel subiu 46% e eu estava vendido. Mas no final das contas acabou dando tudo certo e eu vou te mostrar exatamente como eu fiz para preservar a carteira numa alta dessa. Mas antes de eu continuar, eu te convido aqui a se inscrever no canal. Se você gosta de venda coberta, não tem canal mais completo no YouTube que aborde esse assunto. Eu mostro na prática com 2 operações, uma com Itaú, uma com Banco do Brasil, operações que têm objetivos diferentes, como se opera a venda coberta, como maximizar a sua operação para que o resultado no longo prazo seja bem maior. E deixa aqui nos comentários também o que você acha da operação, quais as suas dúvidas, sugestões, que eu adoro bater papo com vocês. Então, quando a gente olha esse gráfico, é muito fácil a gente imaginar o que faria. Ah, quando chegou aqui eu faria isso, quando chegou ali eu faria aquilo. Só que o que você faria se você tivesse vendido nessa posição? Chegou aí, tem que tomar uma atitude. Ah, o papel subiu demais, eu vou esperar porque eu acho que ele vai cair. Ou não, você vai rolar absorvendo prejuízo. Eu tive que decidir e o papel fez isso. Aí você tá vendido e você fala o seguinte, pô, não, agora não é possível, o papel subiu demais, agora ele vai cair, você tem que tomar uma decisão ali, porque a direita do gráfico a gente não conhece. O que eu vou fazer ali? Eu tinha que decidir. E o papel continuou subindo numa paulada só que deu esses 46%. E aí agora, o que eu vou fazer? Bom, o papel vai cair? O papel não vai cair? Mantenho minha venda, rolo ela, o que eu faço? Mais uma vez, eu tinha que nessa posição tomar uma decisão. O papel já caiu bastante. O que eu faço agora? Eu espero um repique para vender? Eu vendo agora? Eu zero? Eu rolo para baixo a minha venda? O que eu faço? Essa é a dificuldade do vendedor quando ele está operando. O que acontece na direita? E aí chega o momento que a gente está agora. Que o papel desabou, voltou e eu tenho que tomar uma decisão aqui. O papel está aqui. O que eu vou fazer? Não me interessa se eu acho que o papel vai subir ou se o papel vai cair. Ao longo desses 17 anos operando venda coberta, eu aprendi a focar no que eu controlo. Eu não sei o que vai acontecer com o papel. Se eu fosse realmente muito bom disso, eu seria trader. Se eu achasse que quando chegou nesse ponto ele ia cair, eu fazia alguma operação para se beneficiar da baixa. Entendeu? Mas não dá para saber isso. Então, o que eu tenho que fazer, independentemente da posição em que o papel está, a primeira regra é preservação da carteira. Porque vocês imaginam, se eu tivesse ficado vendido, antes de eu ter rolado, a primeira vez que eu rolei, que eu já vou chegar nessa parte, eu vou mostrar para vocês como é que foi a evolução, se eu não tivesse rolado e eu tivesse vendido aqui, nessa posição, eu ia ficar, quando o papel chegou em 30, 70, vendido numa opção de 6, 7 reais. E o meu papel estava valendo quanto? Se eu tivesse vendido no strike 22, 23, era isso que valia meu papel, porque tem a obrigação de entregar o papel por 22, 23. Então, a venda coberta ela perde o sentido quando você fica com ela dentro do dinheiro. Acabou, a sua função de operador acabou. Tudo que te resta é rezar para descer. E às vezes o mercado não desce. E aí você fica exposto numa situação de detonar a sua carteira. Porque vamos supor que o papel fosse parar lá nos 40 reais, 35.
O que você vai fazer? O que o operador vai fazer? Então, quando você opera a venda coberta, não fique exposto nessa situação. Ao longo desses 10 meses, a operação tem esse resultado quando é comparada com o Itaú. Ela tem um resultado de 5 pontos percentuais acima. Então, nessa operação, hoje, ela está dando 8,5% de rentabilidade contra 3,3% do papel reaplicando os dividendos, tá? Então, estou comparando as duas operações. Venda coberta reaplicando dividendo com apenas Itaú reaplicando dividendo. E esse é o objetivo, que no longo prazo, esse gráfico vá abrindo cada vez mais. Entrando agora na operação em si, como é que foi ao longo desses 10 meses, eu separei esses momentos que foram mais delicados, tanto na alta abrupta quanto na queda abrupta. O que eu estou mostrando para vocês agora é cada strike que eu me posicionei, como é que foi a evolução. Tá? Então acompanha comigo aqui o mouse. Então na H253 o papel estava em 22,92 e eu vendi no strike 25,34 recebendo 23 centavos. Foi aí que ela deu a primeira estirada. Então vocês podem ver que quando o papel estava em 26,22, passou um pouquinho aqui do strike que eu estava vendido, eu recomprei por 1,08, amargando um prejuízo de 85 centavos. O prejuízo vai fazer parte do investidor. Então o investidor que não consegue absorver isso, entender que ele vai perder e colocar a venda coberta como mais importante do que a carteira, ele vai se estrepar ao longo do caminho, ele vai arrebentar a carteira dele mais cedo ou mais tarde. Então, quando o papel estava de novo em 26,22, eu rolei para ir 2,79. Então, vocês podem ver, eu saí do 25,34, fui para 28,57. O que eu fiz? Eu saí de uma venda de 1,08, uma recompra de 1,08 e vendi uma opção de 20 centavos. Então eu não fiquei muito preocupado com rolar no 0 a 0. Eu estava preocupado aqui com me proteger da alta. Então isso que fez com que a minha carteira não perdesse muito naquela alta inteira. Chegou aqui nos 26,78, ele deu uma arrefecida, tá vendo? Ó, eu vendi no 26,22, chegou na hora de recomprar, estava 26,78, eu recomprei por 7 centavos e vendi mais para cima ainda, ó. Subiu R$1 a venda. Por quê? Porque estava o papel numa alta. Eu não vou ficar na frente, na cara do gol. É muito mais importante para mim proteger a carteira do que ganhar remuneração. Eu vou ganhar remuneração se eu conseguir. Se eu não conseguir, eu deixo a remuneração de lado e deixo o papel solto para ele subir o quanto ele quiser. Rolei para J302, papel 26,78, rolei lá para o strike 29,54. E vocês podem ver que naquele momento foi uma decisão acertada. Então ele saiu de 26,78, chegou na hora da recompra, essa coluna sempre recompra, o papel estava em 29,01, eu recomprei a opção. Por que eu recomprei a opção pagando praticamente a mesma coisa que eu vendi? Risco, cara. O papel estava subindo, o papel estava estourando. Eu não vou ficar na frente desse papel maluco. O que eu fiz? Rolei lá para 31,52. E eu vou te mostrar o gráfico agora. Aqui, ó, foi mais ou menos onde eu rolei. Ó para onde foi o papel. Ele deu outra esticada. Então, eu não vou ficar preocupado com o que vai acontecer na direita do meu gráfico. Eu vou ficar preocupado com se o papel subir, o que vai acontecer com a minha carteira. Então, você pode perceber que ao longo dessa alta toda do papel aqui, eu consegui proteger a operação saindo do strike de 25,34, indo para o strike 31,52. Então eu subi mais de R$6 em 4 vencimentos. Da H eu fui parar na K e eu perdi 85 centavos nessa e eu recuperei 52 centavos aqui embaixo. Então eu perdi, na verdade, 33 centavos quando o papel subiu 46%. O papel subiu R$10, eu perdi 33 centavos. Para mim foi um baita de um resultado, porque eu podia ter perdido muito se eu ficasse teimando em manter a venda presa aqui nos 25,34. Esse 25,34 foi acontecer muito depois, ele só foi acontecer agora, depois da eleição e o escambau que o papel veio cair. E se não cai? Outra coisa importante, depois que o papel chegou aqui, ó, que eu rolei para 31,52, o papel desabou para 27,66, eu recomprei. Pode ver que na L eu fiz duas vendas. Porque quando eu rolei daqui para 30,75, pode ver, ó, o papel caiu pra caramba, ó, o papel caiu R$1,50 praticamente, e eu desci a venda só 75 centavos. Por quê? Eu estava na 31,52, fui para 30,75. Então eu quero meu sossego, eu quero paz, o papel estava me espremendo. Só que logo depois que eu vendi essa opção por 27, por 29 aqui, perdão, o papel caiu mais um pouquinho, só que a opção desidratou, foi para 7 centavos. Eu recomprei e desci essa venda aqui, ó, para 29, desci 1,75 essa venda e coloquei ela uma nova venda por 22 centavos, recomprando ela aqui por 5. E é justamente esse movimento todo que o papel deu aqui. Como ele desabou, eu consegui fazer uma outra rolagem para baixo.
Só que isso só foi possível porque a segunda rolagem que eu fiz, essa rolagem aqui, da L310 para 293, atende os meus critérios de vender 10% acima do papel e pegar uma remuneração adequada. Então foi por isso que eu optei por fazer essa venda. E por que eu fiz questão de frisar tudo isso? Porque esse conteúdo é avançado. A maioria dos investidores não aceitam perder na alta. Só quem já está muito calejado, quem é avançado e que quer manter as ações, entende a importância de você abrir mão de uma venda quando o papel chega nela, para você proteger o papel de uma alta estrondosa. No final das contas, o que importa é a tua carteira de ações, não é a tua venda coberta. Você vai fazer isso ao longo de vários anos. Se você não for eficiente, você vai acabar com a tua carteira, como eu já tive ocasiões que eu detonei a minha. De ter que vender 10% da carteira, porque eu perdi 10% com opções esperando o papel cair. E depois que eu vendi a carteira, o papel subiu mais 10, 15%. Quando você pega o mercado bull, é isso que acontece. Se você ainda não pegou, fica tranquilo que você vai pegar. Entendeu? Igual o vendedor de put que nunca pegou uma queda prolongada, fica sossegado que um dia você vai pegar, você vai ver o tamanho do nabo que é vender put OTM. Então esse conteúdo é extremamente avançado. Por quê? É a estratégia junto com o psicológico do investidor, que é como ele se precaver, como ele se manejar quando acontece a alta. Então é isso, eu faço o seguinte, o papel começa a subir, eu vou saindo, porque o que aconteceu na queda? Eu vim recolhendo o prêmio de novo. E depois eu vou mostrar mais completo, depois que eu encerrar a Série A para vocês, que é o que eu vou falar agora, como é que ficou toda a operação. E como que eu abri a Série A? Quem me acompanha sabe que eu gosto de vender sempre uns 10% acima do papel, buscando uma remuneração de 0,8% entre 1,1%. Nessa venda da Série A, o papel estava em 25,94 e eu vendi a opção de strike 28,98 por 27 centavos. Isso me garante uma distância do papel de 11,7% e uma taxa de remuneração bruta, ou seja, os 27 centavos dividido por praticamente R$26 que custava o papel, de 1%. Quando eu mostro no gráfico, é assim que eu gosto de operar. Chuto a venda lá para cima, porque eu não sei o que vai acontecer com o papel, eu dou espaço para ele ter bastante volatilidade, para que eu não tenha que ficar mexendo muito na venda. Ah, mas logo depois que você vendeu, o papel desabou. Dane-se! Eu não sei o que vai acontecer depois. Você podia ter vendido 3%, 4% sem ganhar. Podia. Se eu soubesse que ia acontecer isso, eu vendia a minha casa e comprava put. Era muito mais fácil, eu ficava milionário logo de uma vez, resolvi o problema. Acontece que você não sabe o que vem para a direita do gráfico. E aí, como essa operação não teve nada demais, porque o papel só foi cair, no dia 3 de janeiro, já vou encerrar ela para vocês aqui, eu recomprei por 3 centavos. E por que por 3 centavos? Porque eu tenho 3 centavos a ganhar e um montão a perder. Eu vou deixar exposto os 27 centavos que já estavam praticamente no meu bolso por causa de 3 centavos? Não. Como eu gosto de vender faltando no máximo 6 semanas para o vencimento, e ali não faltavam, eu fiz essa recompra por 3 centavos e esperei. Deixa eu ver o que vai acontecer com o mercado depois, na hora que chegar a vez de eu fazer a venda, eu me posiciono da forma mais adequada que eu achar no momento. E chegou a hora de eu fazer esse posicionamento. Estou aqui com esse gráfico para eu vender a Série B. O que eu faço? Eu espero? O mercado vai cair? Não vai cair? O que vai acontecer daqui para frente? Eu sei lá, então o que eu vou fazer é me posicionar. Mantendo a mesma estratégia que eu usei na Série A, eu me posicionei a 11% do papel, vendendo no strike 28,35, e isso aconteceu no dia 9 de janeiro, pode ver que foi praticamente uma semana depois que eu zerei, e eu recebi esses 27 centavos que garantem uma remuneração muito parecida com a que eu tinha, de 1,1%, com o strike em 28,35 e eu de novo 11% de distância do papel. Conforme a gente vai mantendo essa distância do papel, a gente vai limitando a nossa perda na alta. Por quê? Porque a hora que o papel subir, ele tem 11% para me chegar. Então eu não vou perder durante esses 11% de alta do papel. E tendo uma remuneração bruta ali de 1%, para mim está excelente. O papel pagou mais ou menos 4% de dividendos nos últimos 12 meses. Eu vou ganhar, teoricamente, se chegar até o final, 1% nessa operação. Para mim está fabuloso. Agora eu já mostrei para você como é que foram os 10 meses, como é que foi a última venda e a abertura da Série B, onde eu me posicionei ali 11% para cima. Vou te mostrar como é que está o panorama total da operação, mostrando como é que está o caixa. Quando eu te mostro o caixa, você vai ver aqui no dia 12 de dezembro que eu fiz a compra de 100 Itaús. Com o dinheiro que eu tinha no caixa, com as vendas cobertas, com os dividendos, eu pude comprar mais 100 ações. Então, se antes eu estava vendendo 1.000 opções, agora eu vou conseguir vender 1.100 opções e
Já coloquei também a provisão do imposto de renda de dezembro de 2022, em torno de 25,50, que eu vou pagar ao final de janeiro. E você lembra aquela tabelinha que eu mostrei como é que foram as operações enquanto o papel subia, depois que caía? Agora eu estou dando uma amplitude maior e mostrando as últimas que cabem aqui na tela para você. Então, desde a F, isso daqui começou na série D. Na série D eu já tomei um ferro logo de largada. E o total, a hora que você soma as vendas e as compras, total, tá? Não só o que aparece aqui na tela, eu ganhei 77 centavos por opção vendida, total de R$ 770 brutos, não descontados os impostos de renda. Então, isso é o objetivo da venda coberta. Você vai ao longo do tempo fazendo as vendas, colocando dinheiro no bolso para você ir comprando papel e aumentar a tua carteira. Importante, lembra que meu caixa estava em R$ 800? Eu vou deixar no caixa sempre o equivalente a 70 centavos por opção vendida. Porque se tiver que rolar para cima, eu não tenho que colocar dinheiro de fora, eu não tenho que fazer venda de papel. Eu garanto que eu vou tomar uma atitude rápida se eu precisar fazer uma rolagem. Então eu deixo o dinheiro lá e eu só vou comprar novas ações quando passar desse patamar. Quando eu comparo, aí sim, isso é o que me importa. A quantidade de ações que eu tenho fazendo venda coberta com o Itaú, eu chego nesse quadro. Só reinvestindo dividendos, eu tenho R$ 1.092 e R$ 9,18 em dividendos. Toda vez que é possível comprar uma ação nesse cenário, eu vou lá e computo a compra de uma ação. E como que eu tô? Você pode ver ali que eu estou nesse cenário com 27.888. E no cenário de venda coberta? Eu estou com 1.100 ações, R$ 800 no caixa e 29.000 e praticamente R$ 300 em valor de carteira. Como eu quero para o longo prazo, o valor de carteira é simplesmente uma referência que eu trago para você entender como é que está a operação. Para mim, te juro, é minimamente relevante. Tem a planilha que eu disponibilizei para vocês, gratuita, que está aqui. Você pode ver que tem um botão lá que eu excluo, eu oculto os valores, porque eu não quero saber o valor da minha carteira. Eu quero saber a quantidade de ações que eu tenho. Então esse no longo prazo é o objetivo. Se der certo, ao final do próximo ano, essa carteira vai ter ampliado, se eu conseguir operar direitinho, se o papel não der muitas porradas para cima. Então, finalizando tudo o que eu coloquei aqui, o que é mais importante? É você entender que a venda coberta é um complemento, que o que é mais importante para você é a tua carteira de ações, que jamais você pode, por causa de uma venda de opção, limitar a alta da sua carteira ou interromper uma alta exponencial que a tua carteira vai ter. Um dia, os papéis, hora que chegar um bull market ferrado, esse papel vai sair de 25 e ele vai para 50. E aí você vai lamentar tanto ficar preso numa venda de 28. E talvez, o que já aconteceu, nunca mais vai voltar para você sair. Então, o que eu gosto de preconizar, vai vazando, vai vazando, vai vazando. Uma hora o mercado se acalma e você começa a recolher dinheiro de novo. Porque, do contrário, você pode simplesmente dilacerar a tua carteira. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Valeu!